Meninas, eu quero muito entrar na parte com vocês de criação dos filhos, eletrônicos e tal. Mas com relação a vocês ainda, né, especificamente, eu gostaria ainda de saber uma última coisa, que é com relação ao círculo de amizades. Por que eu tô falando isso, né? Há pouco tempo eu comecei a conviver com mães que têm muitos filhos, até então isso era assim. Eu vou até contar uma coisa particular. A gente vive um mundo tão, assim, às avessas e tão contaminado pelo ideal feminista, pela aquela coisa do feminismo, né, pela ideologia, mesmo que você não se dê conta disso, porque eu nunca me autodenominei feminista, nunca militei pela causa, mas nós somos bombardeadas o tempo inteiro, né? Sim. Então, assim, vocês duas no universo feminino, vocês são doidas, tadinhas. E eu me lembro, é tão doido. Coitada eu me da mulher. lembro, não, mas olha que coisa interessante. Eu me lembro nitidamente, eu tenho uma amiga Rafaela, queridíssima, esposa do Bellini, e ela engravidou muito nova. E a gente estava na faculdade na época. E eu me lembro nitidamente de quando ela engravidou, eu pensei assim, tadinha. Acabou a vida. Acabou a vida. Que pena que acabou tão cedo. E olha que como são as coisas. Hoje ela tem 3 filhos, hoje nós somos muito amigas, e hoje eu olho pra vida dela e falo, porra, que modelo de vida maravilhoso, porque eu quero caminhar por aí, né? Então, quer dizer, ela começou antes de mim, ela descobriu isso mais cedo. E várias coisas são assim, eu me lembro que eu tinha, até parênteses aqui, eu tinha um amigo, até meu amigo, Felipe Elu, e ele queria ser padre antes. E eu lembro que eu olhava pra ele com aquele crucifixo e tal, e eu pensava assim, tadinho, a lavagem cerebral que a igreja não faz nas pessoas, sabe? Então, quer dizer, você percebe que as nossas coisas são totalmente às avessas. Então, por exemplo, nessa época, a gente não seria amigas, porque eu ia achar vocês esquisitas e vocês iam me achar, assim, não iam compartilhar. Eu acho que vocês iam olhar pra mim e pensar assim, tadinha, ela precisa caminhar. mas seria um tadinha mais maternal, não seria o meu tadinha egoísta, porque o meu tadinha era egoísta. O tadinha de vocês seria assim, ela ainda tem que aprender muito. Ela vai sabe? chegar lá. Ela vai Ela ainda chegar é lá. jovem. Eu quero dizer que eu cheguei, tá? Quero dizer que eu passei por isso e cheguei aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, você tá me falando que os médicos fizeram isso. Essas pessoas, como eu era, também devem estar na família de vocês. Assim, eu não espero não estar fazendo uma afirmação absurda. Essas pessoas, elas estão na rua, elas estão, assim, como que vocês fazem para lidar com esse círculo de pessoas, de amizades, no trabalho, por exemplo, né? Você trabalha, Andréia? Bom, além do seu emprego de 11... Trabalha pra chuchu. Trabalha Mais que eu que quero nós. dizer... Agora a gente tá só no Instagram mesmo, com alguns No Instagram, cursos, que já é um né? baita trabalho também, né? Nossa, muito Só bacana. no Instagram. O trabalho que aquilo ali dá, eu sei. Mas o que eu quero dizer é, num ambiente de trabalho, por exemplo, como que vocês fazem para selecionar com quem vocês vão andar? Olha, eu acho que as próprias pessoas nos selecionam, né? Então, existem as pessoas que têm inveja, mas é uma inveja maldosa. Sim. E tem as pessoas que têm uma inveja, mas uma inveja sadia. Se podemos dizer Uma isso. inspiração. Uma emulação. Isso. Então, elas tentam se aproximar, primeiro, no meu caso, por curiosidade, para saber, nossa, mas peraí, deixa eu entender como é que é esse negócio aí. Por pura curiosidade. Aí essa curiosidade começa a ficar mais próxima e pode virar uma amizade, né? Uma admiração. Eu tenho uma amiga que ela me achava assim, a louca varrida, né? Imagina, ela tem 5. Nossa, você só tinha 5, né? Ela nem tinha visto Ela muito me fala, ainda. eu imaginava o tamanho da loucura. A Isamara, ela fala assim, eu fui no casamento dela, já tinha 5 filhos, né? Ela fala assim, nossa, coitadinha, Fora né? da casinha. É sempre coitadinha. E hoje ela tem... Só um parênteses aqui. Porque não bate, porque você tá assim, coitadinha. Aí você olha pra mulher, a mulher tá feliz da vida. Tá muito mais feliz que você. Nossa, Você pensa, coitada, mas- feliz. Coitada, é burra ainda. Dá risada à toa. É louca ainda. Aí você vai ao casamento dela. Mas é isso, né? E hoje ela tem 4 filhos. Ela fala assim, Andréia, como eu descobri isso tarde, isso é muito bom, né? Então, é isso, né? E hoje nós somos comadres, né? Ela batizou um filho nosso. Então, mas é isso. Bom, que você tem de comadre, né, Não, André? Eu não tinha pensado nisso ainda. Olha, eu fiz até uma brincadeira outro dia. Eu tenho 11 filhos e agora eu tenho 12 afilhados. Tá faltando um filho, né? Pra gente equilibrar o negócio, né? Mas hoje ela olha e fala assim, nossa, que pena que eu descobri isso tarde. Então, é assim que se aproximam as amizades. Agora, tem aquela maldade? É óbvio que tem. Então, ela não chega muito perto. Ela tenta alguma coisa,
Ela tenta espetar, ela tenta perguntar por que na sua casa não tem televisão. Então, ela tenta fazer algumas coisas, mas ela vê que ali ela não consegue, porque a alegria é muito grande, a felicidade, Incomoda, o amor, né? isso, o amor é muito grande e chega a incomodar, porque ela pensa assim, eu não consegui, mas ela conseguiu, então ela se afasta. Então, isso é natural. E a gente tem amizades com pessoas que não têm filhos, que têm um filho só, que têm dois, que nunca vão poder. E não tem problema isso. Isso não é. É o olhar, É né? o olhar da pessoa, o que ela Porque, na sente, verdade, né? o que importa é o tamanho do coração, né? Com Assim, certeza. é lógico que tem casais que nem podem ter filhos, não conseguem ter Sim. filhos, né? Mas eles estão abertos para o amor, para a vida, né? Então, eu acho que essa abertura à vida é mais do que efetivamente quantos filhos você vai ter, né? Porque isso a Deus pertence, né? A gente não sabe. Mas, assim, você ter o coração grande, né? Você ter essa capacidade de acolher, né? Disposição de receber. né? É. Sim. Então, acho que, assim, isso, muito mais do que ter dificuldade com a amizade, pelo menos na minha história, eu não tenho tantos filhos, né? São bem menos do que a Andréia. Assim, mesmo na minha atividade aí de educadora e de orientadora familiar, eu percebo que isso mais aproxima do que afasta, né? Porque as pessoas, elas têm sede de felicidade. As pessoas buscam a alegria, só que elas estão buscando no lugar errado, né? A gente aprendeu que alegria, que felicidade é sinônimo de conforto, de prazer. E não é. Não. E aí, quando você vê que você vai ali e não encontra, porque aquela felicidade é muito fugaz, ela passa muito rápido, né? Você vê que você não encontra, você continua procurando, né? Então, acho que quando você encontra, assim, pessoas que procuram, que são imperfeitas, hein? Que isso é o principal que eu acho que precisa ficar claro para todo mundo que está ouvindo a gente, assim... Tem muita coisa que dá errado, tem muita imperfeição, tem muita cabeçada nessa história aí. Chama minha filha aí que vocês vão ver. Tem um monte. Briga de irmão. De um monte. Vai ter, Só vai que ter que você ter, né? tem aquele sentido maior O pra que vida. fica é isso, Sabe? né? Aquele sentido que atrai as pessoas. Fala, puxa vida, o que é isso que acontece aí, entendeu? Então, acho que isso atrai muito. A gente acaba tendo muitos amigos, Muito. né? Se você estiver aberto a isso. Sim. Que né? espetáculo. Nossa, assim, e assim, é tipo uma luz pra mariposa, assim, sabe? As pessoas vão chegando perto. O que tá acontecendo aqui nessa família? Que coisa formidável é essa que tá diferente do resto, né? É impressionante como essa E alegria... os meus filhos tiveram a riqueza, embora a gente não tenha muitos filhos, eu tenho mais 3 irmãs, né? E cada uma tem vários filhos. Então, eles são em muitos primos. E que todos têm mais ou menos a mesma idade, né? Então, eles sempre conviveram Muita gente. de muita gente junto. Então, a gente ia pro restaurante, todo mundo junto. Não tem quem não... Não. Olha assim, né? Sim, sim. Então, né? Quantas quê? crianças tem aqui? É tudo da mesma mãe? É tudo do mesmo pai? Porque, Tem sempre essa pergunta. porque hoje você vai num restaurante, o que você encontra? Mais adultos do que criança. Ao celular. E crianças com o celular na mão. Sim. O Só que as tablet. nossas famílias, por ser mais numerosas, são muito mais crianças do que adultos. Então, a conta de quem tá do lado não fecha, porque fala assim, bom, peraí, mas é filho de... Tudo aquilo é filho? Você ainda deve ter gente que pensa assim, que os mais velhos são os pais também, né? Não, hoje em dia, mas imagina quando eles eram menores, né? Eu digo assim, foram todos desejados. Nem sempre planejados por mim, mas todos desejados. A partir do momento que eu falei sim pro meu marido, Deus já tinha todos planejados. Então, sim, foram planejados dessa maneira. Então, Não por você, mas foram planejados. foram planejados. Pode ter mais um que não seja do meu agrado agora. É porque aí vai ter que trocar o nome do Instagram. Aí vai dar muito trabalho, né? Já pensou? Aí Vai ter que mudar a já é uma foto, né? burocracia, entendeu? Então, assim, o planejamento é isso, né? É o desejo que você E é planejado estar por quem aberta, planeja melhor, né? Com certeza, porque a gente... Andréia, é. Mas você sabe que isso é uma coisa que na nossa vida a gente pensa assim, sou católica, sou cristã, Deus manda em tudo, menos nessa parte que não entende muito. Aqui, Quem entende sou eu. quem entende Que sou eu, loucura. né? Então, a gente faz isso, né? Não, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. Então, a gente acaba fazendo isso. E quantas na nossa pessoas, vida, né, Andréia, que, assim, crescem profissionalmente
e crescem financeiramente motivados pelo número de filhos. Sim. Porque quando você vai falar, olha, gente, tem tudo isso aqui de O Silvio dependendo Medeiros, de a gente fez um podcast mim. com Eu o preciso Silvio e ele correr falou atrás isso. desse prejuízo aqui. É, ele falou. Tem que dar conta, Ele né? falou, profissionalmente, ele acendeu horrores depois que os meninos nasceram. Ele tem 5, né? Sim, mas O é Silvio isso, e a porque Karen. a gente não se acomoda. Então, um filho, a gente pensa assim, eu não posso pensar que é um gasto a mais. É uma alegria a mais. O gasto uma eu corro pessoa, atrás. É uma mola propulsora. né? Eu corro Pra mim. atrás. Ninguém. Não tem problema. Eu sei trabalhar, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Então, isso não é empecilho. Eu não posso ter outro. Sabe por que não posso ter outro? Como que eu vou manter 2 naquela escola? Não, e Como eu que vou te falar. Como que eu vou Hoje fazer em 3 dia, festas em buffet? E todo mundo. Mas esse é o pensamento majoritário, assim, né? É. Ver os filhos como gasto, né? Sim, sim. E não precisa